Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21. Uma outra tradução, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse texto, Apocalipse 21, usa uma linguagem simbólica para explicar que o reino celestial de Deus vai substituir todos os governos humanos. O reino de Deus vai eliminar os maus e vai governar uma nova sociedade de pessoas que obedecem a Ele de coração. O livro de Apocalipse é apresentado em sinais ou símbolos. Apocalipse 1:1. Então podemos concluir que o céu e a terra mencionados em Apocalipse 21 não são literais, mas simbólicos. Além disso, os novos céus e a nova terra, simbólicos, também são mencionados em outros textos da Bíblia, conforme Isaías, capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 2, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Analisar esses outros relatos bíblicos nos ajuda a entender o significado desses símbolos. O novo céu. A Bíblia algumas vezes usa a palavra céu para se referir a reinos ou governos, conforme Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14, Daniel capítulo 4, versículos 25 e 26. Além disso, uma obra de referência diz que, em visões proféticas, céu significa simbolicamente o poder dominante ao governo. Em Apocalipse 21, o novo céu se refere ao reino de Deus. Esse governo celestial, às vezes chamado de o reino dos céus, é mencionado em todo o livro de Apocalipse e em outros livros da Bíblia. Mateus capítulo 4, 17, Atos dos Apóstolos 19, capítulo 8, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, Apocalipse 1, versículo 9, capítulo 5, versículo 10, capítulo 11, versículo 15, capítulo 12, versículo 10. O reino de Deus, com Jesus como rei, vai substituir o céu anterior, ou seja, todos os governos criados pelos humanos imperfeitos, conforme Daniel, versículo 2:44, Lucas 1:31 ao versículo 33, Apocalipse 19, versículo de 11 a 18. Uma nova terra. A Bíblia diz que a terra literal nunca vai ser destruída ou substituída, conforme Salmo 104:5. Veja bem, estabeleceu a terra em seus alicerces. A terra, nunca, jamais será tirada do seu lugar. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o que é essa terra simbólica? Muitas vezes a Bíblia usa a palavra terra para se referir à humanidade. Gênesis capítulo 11, versículo 1. 1 Crônicas, versículo 16 e 31. E Salmo 66, 4 e Salmo 96, 1. Então vamos pegar aqui o Salmo 66, 4, que diz que toda a terra se curvará diante de ti, toda a terra. Cantarão louvores a ti, cantarão louvores ao teu nome. Então aqui está falando de quem? Da humanidade. Salmo 96, versículo 1. Cantem a Deus um novo cântico, cante a Deus toda a terra. Então aqui a terra aqui está representando a humanidade. Assim, a nova terra significa uma nova sociedade de pessoas que de boa vontade apoiam o governo celestial de Deus. A terra anterior, ou seja, a sociedade de pessoas que é contra o reino de Deus, vai deixar de existir. O mar já não existia. Assim como as outras partes do texto do Apocalipse 21, o mar também é simbólico. O mar normalmente é agitado e turbulento. Então, isso descreve bem as muitas pessoas que causam problemas e grandes confusões, porque não querem aprender sobre Deus, nem obedecer a Ele.
de acordo com Isaías 17, versículo 12 a 13. Ouçam a muitos povos e comoção. Eles estão agitados como os mares. Há um tumulto de nações. Seu barulho é como o estrondo e fortes águas. As nações farão um barulho como o estrondo de muitas águas. Ele as censurará e elas fugirão para longe. Serão espalhadas como a palha levada pelo vento nos montes, como plantas secas levadas pelo vendaval. Essas pessoas também vão ser eliminadas. O Salmo 37:10 diz: apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. O contexto do Apocalipse 21:1. O livro do Apocalipse fala sobre o que iria acontecer no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. De acordo com as profecias bíblicas, esse dia começou em 1914, quando Jesus começou a governar como rei do reino de Deus. Mas ele não irá assumir o controle total do mundo naquele momento. Na verdade, outras profecias indicam que a situação mundial iria piorar muito durante a primeira parte do dia do Senhor. Esse período de tempo inicial é chamado de últimos dias. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordo, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Mateus 24, 3, versículo 7, Apocalipse 6, versículo de 1 a 8 e Apocalipse 12, versículo 12. Quando esses dias difíceis e cheios de problemas terminarem, o reino de Deus vai eliminar o simbólico céu e a terra anteriores e vai trazer paz e união. As pessoas que forem governadas por esse reino, chamadas de nova terra, não vão viver em condições ideais e com saúde perfeita, de acordo com Apocalipse 21, 3, 4, que diz assim: então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade, ele residirá com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. O que o reino de Deus realizará, né? O reino de Deus substituirá todos os governos humanos e governará a terra inteira, de acordo com Daniel, capítulo 2, versículo 54, de acordo com Apocalipse 16, 14. Quando isso acontecer, o reino de Deus removerá as pessoas más, cujo egoísmo prejudica a todos nós, quando os iníquos serão decepados da própria terra. Provérbios 2, 2. Diz assim: quanto aos maus serão eliminados da terra,
e os traiçoeiros serão arrancados dela. Acabará com todas as guerras. Deus faz cessar as guerras até a extremidade da terra, conforme Salmos 46, versículo 9. Ele, quem? Deus, põe fim às guerras em toda a terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima as carroças militares no fogo. Trará prosperidade e segurança à terra, todos viverão em paz no meio de suas videiras e figueiras, e ninguém os fará sentir medo. De acordo com Miqueias 4:4, eles se sentarão, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos diz isso. Transformará a terra num paraíso. Transformará a terra num paraíso. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Isaías 35:1. O deserto e a terra árida se alegrarão. A planície desértica exultará e produzirá flores, assim como açafrão. Dará a todos um trabalho significativo, agradável. Meus escolhidos usufruirão plenamente o trabalho das suas próprias mãos. Não labutarão em vão. Isaías 65, versículo 21 a 23. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outro comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão às luzes filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Deus. Eliminará as doenças, nenhuma residente dirá, estou doente. Isaías 33, 24. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nessa terra terá o seu erro perdoado. Nos libertará do processo de envelhecimento. Torne-se a sua carne mais fresca do que na infância. Volte eles aos dias do seu vigor juvenil. Jó 33, 25. Que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem. Que ele volte aos dias do vigor de sua juventude. Trará os mortos de volta à vida. Todos que estão nos últimos dos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, de Jesus, e sairão. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então, meus irmãos, agora vamos lá em Isaías. Agora vamos em Isaías. Vamos ver o que Isaías, o profeta Isaías, fala. Capítulo 65. Isaías 65. A partir do versículo 17, vou ler o versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas,
nem mais se recordarão. E vamos lá para o versículo 24 e 25. E acontecerá que antes de chamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. Veja bem, eu estou falando não, Isaías, capítulo 65. O lobo e os cordeiros juntos se apacentarão. O leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Aí você lembra alguma coisa assim, meus irmãos? Lá em Gênesis, né? Gênesis. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então vamos lá? Vamos pegar então Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, por ali, deixa eu ver, 26. Gênesis capítulo 1, versículo, a partir do versículo 29. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servão para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Então, nesse pequeno estudo aí, Novo Céu, Nova Terra, meus irmãos, o que eu entendo é que a terra é esta aqui, né, de acordo com o salmista, né, aí que nós vemos aí, salmistas e outros livros aí, essa terra ela não vai acabar, ela não vai sair desse lugar, ela vai ser queimada, né, ela vai ter uma transformação, vamos dizer assim, uma transformação, né, aí esse cara no julgamento. Então todos que foram condenados vão ser colocados no fogo eterno, né, no sofrimento eterno, e aqueles que serão salvos vão ficar aqui. Aqui é o novo terra, nova terra, e o novo céu é o que está em cima aí, que é Deus. Então Deus aí, então, que vai comandar. Então a partir do momento ali, a partir desse momento, desse dia, vai ter apenas um reino que é Deus, o reinado de Deus. Tá certo? Então nós vamos pertencer a Deus, então não vai ter mais na terra, não vai ter nem mais presidente, nem vereador, nada disso. Tá certo? Vai ter apenas um rei, que é Jesus. Ele que vai comandar tudo isso aqui. E nós, salvos, nós vamos ficar onde? Na terra. De acordo aí com os livros aí que foram citados aí por mim aí, tá certo? Fiquem na paz, meus irmãos.